Yane. Bom, mas como nós havíamos conversado ainda há pouco, nesta semana estamos trazendo pessoas que têm tudo a ver com o ensinamento das nossas crianças, né, que são professores, pessoas ligadas, né, ao ensino, às escolas e tudo mais. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, nesse exato momento, com a pedagoga Alessandra Triques. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Vander. Boa tarde, ouvintes da Rádio Imigrantes. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá certo. Prazer em tê-la aqui hoje conosco. Prazer é meu. Aqui no estúdio está um pouquinho mais agradável do que lá fora, porque tá bem fresquinho. Tá um sol realmente maravilhoso. Ele é também maravilhoso, né? Assim como tivemos aí a chuva no final de semana e tudo mais. Bom, Alessandra Triques, formada em Pedagogia pela Unesc no ano de 1998, pós-graduada em Metodologia e Prática Interdisciplinar e de Ensino pela FUCAP em 2006. Exato. Ela leciona no município desde 1998. Desses 21 anos, mais de uma década destinada à alfabetização de séries iniciais. Tá? Isso. Ela trabalha hoje em 2 escolas municipais. O Colégio de Educação Integrada, é isso? Isso. Centro de Educação Integral, professora Maria das Dores Cordeiro Angeloni, Vila na Vila Manente. Né? E a Escola de Educação Básica Municipal, professora Laurita Manfredini Bristotti, na comunidade Linha Acontece. Exatamente. Olha só que interessante, que bacana. Por que professora? Por que professora? Não tinha, na verdade, na época, ninguém de professora, né, na família que pudesse me incentivar, não tinha. Mas sempre foi um sonho meu, Vander, desde que eu era pequena, que eu estudava no primário, eu ficava admirando as minhas professoras, eu adorava. Eu me espelhava nelas e eu dizia, um dia eu quero ser professora. Você era uma boa aluna? Era uma boa aluna, assim. Tanto razoável, é que você né? Uma grande professora, né? É verdade. E assim, nas brincadeiras que a gente fazia na rua, nos amigos, né, de infância, a gente sempre brincava de escolinha. E eles diziam assim, Alessandra, tu vai ser a professora. Daí, então tá. Vai brincar de novo. Alessandra, você vai ser a professora. Tá bom, então tá. Tu tem jeito para ser professora. Eu acho que quando for adulto, tu vai ser professora. E tá aí até hoje, era o sonho que eu tinha e estudei para isso e graças a Deus, estamos aí. Um pouco daí, você também foi colocando aquilo na cabeça e deu certo, né? Deu certo. Não se arrepende, né? Não me arrependo. É trabalhoso, a gente tem as dificuldades, tudo, mas é prazeroso a gente ver a criança aprendendo. Eu me identifico muito com isso. Depois eu vou voltar a esse assunto aí, porque realmente é complicado, é trabalhoso, enfim. Os desafios, quais os desafios de ser professor, principalmente nos dias de hoje? Nossa, muitos. Muitos desafios. Ensinar o aluno que não quer aprender, lidar com falta de limite, porque assim, Vander, a família está deixando tudo para a escola, né? Em escolas integrais, por exemplo, a família leva a criança às 7 horas da manhã, vai buscar às 5 horas da tarde. A criança fica mais tempo com o professor, convive mais com o professor do que com a própria família, né? E quando chega em casa, a família não dá a atenção que a criança precisa. Não pergunta como foi o dia, não pergunta o que aprendeu, não pergunta se aprendeu, não olha nem o material do aluno e a criança deveres e a criança ela precisa se sentir apoiada e incentivada pelos pais, né, para ela se sentir segura. Meu pai e minha mãe estão preocupados comigo, com meu ensinamento, com a minha aprendizagem. E isso me entristece muito. Um dos principais desafios é esse, da família desassistir a criança. Porque se a família ajudasse, seria muito mais fácil para a gente. Então, o que a gente tem hoje? Criança que não tem limite, que o nosso papel, que há anos atrás era de ensinar, né, passar o conteúdo para a criança, hoje está sendo do quê também? De educar. Nosso papel também está sendo de educar as crianças, porque elas estão vindo sem educação de casa, sem limite. Daí você veja, né, a gente tem 4 horas diárias de aula, com uma turma grande, às vezes quase 30 alunos na sala, e você tem que parar para chamar atenção. Aí eu penso assim, poxa vida, o meu trabalho é ensinar. Eu sou paga para ensinar os alunos. Olha o que eu estou fazendo, eu tenho que parar, eu tenho que dar limite para essa criança, porque ela está vindo de casa sem limite. Então, é muita negligência por muita, né? Não todos, né? Sim. Mas por muitos pais, eles deixam a desejar. Uma boa parte, professora? Uma boa parte, infelizmente, acontece Infelizmente é isso. Infelizmente é isso que acontece. Assim, mas a gente vê assim dessas escolas integrais e onde as crianças têm que ficar o dia todo que o pai tem que trabalhar, né? A gente não condena.
Mas, assim, eu acho que um pouquinho de atenção, né? Tirar, assim, para a criança se sentir protegida, né? Como que a criança vai chegar em casa que, às vezes, o pai não olhou nada, não perguntou nada, não quer saber de nada, não vai buscar um boletim, Wander? Tem pai que a gente não conhece, nunca viu. Passa o ano todo e a gente não conhece a cara do pai, sabe? Então, isso aí deixa a gente muito triste. Aí tu vai saber por que a criança não aprende. O que está acontecendo com essa criança, né? Então, a gente tem que conhecer onde é que ela mora, quem é o pai dela, e por que ela está agindo assim. Aí a gente vai descobrir o que está acontecendo. A família tem que educar, né? A escola ensina e a família tem que educar. Fica mais fácil para os professores e para a família, com né, certeza, com certeza. É verdade. A gente que trabalha com a imprensa, a professora sabe que diariamente nós temos informações boas, mas infelizmente temos informações ruins também. E no meu caso, que eu tenho filhos, a gente tem uma que é formada, tem outra que se forma ano que vem, né? Uma é falecida. Sim. E tenho agora duas crianças com 10 anos, né? Então, não moram comigo, moram com a mãe, mas sempre que vem lá em casa, a gente, além da... não só puxar no assunto de escola e tal, porque também no final de semana tem que ter um pouquinho de lazer. Com certeza. Até a gente foge um pouco da regra, toma mais Guaraná lá na casa do pai, aquela coisa do senhor lá na tua casa, na casa da mãe de vocês, realmente aliviam. Então, a gente tem realmente noção, um pouco pelo menos de noção. Sim. Porque coragem eu não sei se eu teria, tá? De fazer o que vocês fazem hoje, vocês professores. Porque é o tempo integral. Vocês ficam lá praticamente o dia inteiro. Sim. E depois tem os seus afazeres também. Com certeza. Tem as suas famílias. Com certeza. Né? Então, olha... Eu acho que o professor é o único profissional que leva serviço para fazer em casa. É verdade. Quantas e quantas vezes levar a matéria para corrigir, prova para corrigir, plano de aula para preparar, até tarde da noite, né? Qual é o profissional que faz isso? E a gente está sempre ligada, né? Sempre ligada, preocupada com aquele aluno que não está aprendendo. Não é assim, chegou o final da tarde, o final da manhã ali, ó, pronto, acabou o meu período, agora acabou. Não. A gente está sempre pensando naquele aluno, poxa, o que eu vou fazer? Esse menino não está aprendendo. Está chegando no final do ano, ele não está aprendendo. Como é que eu posso agir, né? Qual dinâmica, qual estratégia eu posso utilizar para que essa criança possa aprender? Então, isso fica matutando na cabeça da gente. Eu acho, assim, na minha opinião, que vocês acabam abraçando as causas e essas crianças como se fossem da família. Sim, com né? certeza. Porque por que a professora faz isso e depois chega em casa? Eu não tenho mais obrigação nenhuma. O meu trabalho foi lá na escola, mas mesmo assim fica pensando, fulaninho de tal tá fraquinho, tá assim, tá assado. Aí tem o lado da família, que às vezes o professor tem que chamar alguém da família para dar uma conversada. Nem todos assimilam. É verdade. Quando vem, né, Wander, que tu chama uma vez, chama duas, né? Eu sempre digo, a entrega de boletins, quem é que vem? Geralmente aquele pai daquele aluno nota boa, né, que só tem elogios, e aquele que a gente quer que venha para a gente conversar nunca aparece. Meu Deus do céu. Então, eu sempre tenho essa ideia assim, ó, o meu pai, ele nunca foi na minha escola quando eu estudava, nem a mãe, né? Eles nunca iam num conselho de classe, numa reunião de pais, numa entrega de boletim. Mas eu acho que o teu pai também era assim. Mas quando ele dizia assim, ó, se eu souber alguma coisa que tu fez... Eu que sei. Né? Se alguma reclamação da professora, tu te prepara. E hoje, quando eu levo as minhas filhas para a escola, eu deixo elas... Assim, ou não? Fazia. E a vara pegava. Era um clássico, né? Uma chinelada. E hoje, quando eu levo as minhas meninas para a escola, eu digo assim, obedece o professor. Ela sai do carro, sim, mãe, eu já sei. O professor sempre tem razão. Se tu acha que ele não tem razão, não discute. Então, eu ensino muito ela, assim, o respeito. Que é o que está faltando muito hoje em dia, o respeito, né, Wander? É verdade. Perder o respeito pelo professor, né? O professor tem que ser tratado como mestre, como na Europa. Eu estava lendo uma reportagem na Europa, na Finlândia, nesses países Alemanha, o professor é tratado como mestre, tem um salário melhor do que os médicos, claro, porque foi ele que formou os médicos, os engenheiros, ele que tem o salário mais alto. E não é o que acontece aqui no nosso país, né? Aqui tá o contrário. Esperamos, pois, que as coisas mudem. A gente sempre tem esperança, né? Eu não sei, Alessandra, se nós vamos alcançar, tá? Também não sei. Mas espero que isso realmente aconteça. Para que as pessoas, principalmente essa petizada de hoje, elas passem menos trabalho do que a gente passou. Com certeza. E olha, eu tenho uma admiração muito grande, voltando a falar em pessoas que estudam, bons alunos, eu tenho uma admiração porque a gente tem uma moçada aí que hoje está trabalhando, verdade, está fazendo faculdade. Então, veja bem,
O dia inteiro no trabalho. Já começa cedo, porque tem que Sim. levantar, tomar banho, tomar café, aquela E coisa vai toda. direto para faculdade, Exato. né? Sai do trabalho, nós temos exemplo até aqui dentro da rádio. Sai do trabalho, vai lá, pega o ônibus e vai. Aí vai. Chega em casa 11 horas, 11 Sim. e meia e tal. Daí tem que se alimentar, tem que estudar às vezes, né? E faculdade tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Estudo, muita leitura. Eu tenho uma que agora está em fase de TCC. Isso, monografia. Deus Nossa, do não céu. perturba ela, Wander, nem Não, monografia. De forma alguma. Olha, e o que é que torna gratificante esse trabalho, então? Tem tanta coisa boa. Vamos para o lado bom agora, né? Vamos. Então, como eu trabalho com alfabetização, meus pico-ruchinhos, assim, de 6 para 7 aninhos, quando eles estão começando a ler. Porque no começo, assim, sabe, eu que já sou macaca velha, vamos dizer assim, tenho 21 anos já, todo ano é um desafio, é um nervoso, não tem, meu Deus, será que eu vou dar conta? Tem isso? Será que eu vou dar conta dessa turma? Turmas grandes, né? Cada criança é diferente, porque cada criança tem o seu tempo para aprender. Não adianta, às vezes, tu insistir assim, não, vamos. Né? Não adianta, é igual uma criança quando ela está começando a caminhar. Se o pai vai lá e fica insistindo, né? Deixa que vai ter a hora que ela vai se levantar sozinha e quando tu vê, ela está caminhando. Desabrocha. E a criança é assim, né? A gente, às vezes, no começo já fica preocupada. Poxa vida, tem pais também que ficam preocupados. Já no primeiro bimestre ali, que é em meados de maio ali que a gente entrega, boletim. Poxa, mas não está lendo ainda. Calma, pai. Calma que é um processo. Tudo tem o tempo certo. Cada criança tem o seu tempo. Né? Só eu tenho prova viva disso, que me acontece quase que todos os anos. Tem criança que lê em abril, tem criança que lê em maio, junho, tem criança que lê em dezembro. Wander, tem criança que lê quase no último dia de aula. Me aconteceu uma vez esse episódio, eu nunca me esqueço. Eu trabalhei no Colégio do Ermo, a Escola Pedro Simão, Colégio Estadual. Eu tinha uma turma muito grande, quase 30 alunos de primeiro ano. E eu tinha uma menininha que faltava bastante e me preocupava, sabe? Essa menina. Que naquela época, o primeiro ano, ele reprovava o primeiro ano. Hoje já não, já mudou o ensino. Não sei se tu sabe, o ensino agora é de 9 anos. Então, a criança ela tem até o terceiro ano, que seria a segunda série antiga, para se alfabetizar. Se ela não se alfabetizou... O terceiro ano hoje é o segundo ano antigo? É a segunda série, isso, exatamente. Do primário aquele? Isso. Quando no nosso tempo, né... Eu acho que faz uns 10 anos que tem essa lei federal. Não aprendia a ler no primeiro ano, ficava, né? Rodava. Tinha que aprender a ler, escrever, né? Que a gente escrevia emendado já. Na metade do ano, eu já peguei essa parte ali. Era o famoso repetente. Exatamente. Isso. E a gente ficava esse primeiro ano, né? Ninguém morria. Não existia esse negócio de bullying, né? Não. Ninguém morria. Ficava no primeiro ano, aprendia. Hoje não. A criança, ela tem até o terceiro ano para ler. Claro que se ela ler no primeiro, melhor. Porque ela vai conseguir, né, avançar mais no segundo e muito mais no terceiro. Então, fugindo ali, essa menina que eu te falei, ela faltava muito. Eu disse, meu Deus, essa menina não vai ler. Quando faltava uma semana para terminar a aula, essa menina começou a ler. Mas foi a minha alegria. Eu disse, fulana, tu tá lendo. Ela só não escrevia, Wander. Daí tu pedia para ela escrever, ela não escrevia, não tem. Interessante. Mas aí ela começou a ler, daí não, menos mal. Pelo menos ela começou a ler, né? Então já é meio caminho andado. Então, é isso que me deixa feliz. A criança ler, começar a escrever, sabe? Ver que o teu trabalho está dando resultado, que está conseguindo, né? Quando o pai valoriza a gente também, quando o pai agradece. Claro que a gente não tem muito disso, né? Mas sempre tem pais bons ainda no meio de tudo isso, Wander. Eles agradecem e valorizam muito o professor. Sim. Valorizam muito, principalmente em escola mais isolada. De interior, assim, né? Certo. Valorizam bastante o professor. E os pais têm que entender também, tá? Que muitas vezes aquela criança que demora mais a aprender a ler vira um baita de um leitor. Pois então. Eu vou contar, eu tive um colega lá em Florianópolis que começou a aprender na comunicação conosco, na rádio na época lá, um garoto. E ele lia muito bem, a voz era bonita, a leitura dele era maravilhosa. A mãe dele um dia foi lá, que ele era um jovem, né? A mãe dele falou, tu não acredita. Eu achei que esse guri não aprender a ler. Eu disse, por quê? E ele começou a estudar e nada, a irmã mais nova começou a ler e ele não foi. O dia que desabrochou, foi coisa rápida. Então, é como você estava falando ainda há pouco. Sim, eu tenho uma colega também de escola que o filho dela na escola era uma negação. Sempre com dificuldade, todos os anos, não tem? Hoje ele é dentista. Passou de uma faculdade, né? Então, assim, toda criança tem o tempo dela. A gente tem que esperar e respeitar esse tempo. Com certeza. Né? E também me deixa feliz, Wander, já que tu tinha perguntado ali, quando eu vejo algum aluno meu, né, de anos atrás, que se tornou uma pessoa boa.
Pois é, a pergunta é essa. Isso. O que você gostaria de ouvir sobre um adulto que foi seu aluno na infância? Então, que ele e hoje já é um mocinho, né? Que é um mocinho e que ele é um bom cidadão. Isso. Né? Como tem muitos que assim que estão trabalhando, que a gente vê trabalhando em mercado, né? Assim, poxa vida, que bom, né? Seguir um bom caminho, uns que já casaram, eu até estava falando para a menina ali, tem aluninhos lá na minha escola que eu já dei aula para os pais deles, já estou dando aula, né, para os filhos, né? Então a gente passa geração em geração, então o que me deixa muito feliz é saber que eles estão no caminho do bem. E são bons cidadãos, é isso que importa, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante também, professora, pedagoga Alessandra Triquez, eram aqueles alunos que eu tive exemplo disso, que eu tive coleguinhas que eram impossíveis. Tem ainda. Eram impossíveis, tá? Lá no primário. Exato. Primeiro, segundo, terceiro ano e tal. Coisas incríveis que... E hoje são cidadãos... uns são formados, outros não, mas se deram bem na vida, formaram família. E quando a gente se encontra, que é difícil, né? Mas quando a gente se encontra, a gente fica olhando pro outro, geralmente todos eles de óculos, né? Já passaram dos 50. Sim. E a gente fica voltando no tempo e dizendo, bom, puxa vida, Wander, você fazia isso, você se lembra que você às vezes tinha que fugir da escola, porque aquela coisa. E então, mas foram coisas que deram certo. Sim. Agora, assim como temos exemplo também, eu tenho também, de pessoas, de alunos e de alunas, que eram 100% Sim. na escola, certo? E hoje deslancharam na vida que ninguém mais segura. Ninguém mais segura. Que coisa linda. A gente torce sempre que nosso aluno, né, se dê bem na vida, seja uma boa pessoa. É isso aí. Muito bem, Alessandra. Se você fosse professora geral da nação, qual seria a aula de amanhã? Amanhã? Quarta-feira. Então, Wander, eu ia iniciar, eu te peço permissão para eu ler uma citação do Padre Fábio de Mello, à vontade, que eu gosto muito, que é essa. Eu gostaria de lhe agradecer pelas inúmeras vezes que você me enxergou melhor do que eu sou, pela sua capacidade de me olhar devagar, já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais. Por que eu tirei essa citação? Muito se tem falado hoje em dia da empatia, né, Wander? Essa palavra, assim, a gente vê comentada várias vezes em redes sociais, televisão, na mídia. O que é empatia? É a compaixão, né? Tem que ter a compaixão pelo semelhante. Porque a gente, é muito fácil julgar a pessoa, né? Assim, assado, né? Mas vai conhecer a realidade, vai saber o que essa pessoa está passando. É verdade. Então, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Tem que se colocar no lugar das pessoas e ver o que está acontecendo, por que ela está agindo dessa forma. Então, eu acho que quando a pessoa, o ser humano começar a ter empatia, a ter compaixão, não só pelas pessoas, pelos animais, ver um animal sofrendo na rua, por que não ajuda, né? Não pode pegar para si, leva nessas ONGs que tem, né, de assistência. Então, é isso que está faltando, a compaixão para o semelhante. Então, nessa compaixão, nessa empatia que eu volto... Porque, assim, é através disso que eu consigo ver o que está acontecendo com o meu aluno, que ele não está aprendendo. Eu vou me colocar no lugar dele, quero saber o que está acontecendo lá na casa dele. Então, muita coisa que acontece lá na casa dele está refletindo na escola. E não só na aprendizagem, mas no convívio todo, no contexto todo escolar, né? Então, eu acho que é isso que tá... Professora Alessandra Triquez, falar, muitas vezes, comentar ou julgar é muito fácil. Muito fácil. Até existem adágios populares que dizem: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Verdade. Ou outros que existem por aí. Vista minha calça 1 hora por dia para você ver o que é bom para tosse. Então, foi o que a professora falou. Às vezes a gente não sabe o problema que aquela família está passando, que aquela pessoa está passando, e principalmente aquela criança. Porque tem aquela que fala, mas tem aquela que segura para ela. E vai aguentando até quando? E até onde? Até que ponto vai chegar? Exatamente. Então... Esse, professora, eu acho que é um ponto muito importante, e a professora vai concordar comigo, de que a gente tem que bater nessa tecla. Para as pessoas já não chegarem de cara e já ir julgando e tal. Vamos ver. Tem que ter a sensibilidade, né? Sensibilidade para saber o que está acontecendo. Né? Não está agindo assim por nada. Tem alguma coisa por trás disso, né? E muitas vezes a criança só tem a nós, professores, né? E se abre com nós e não se abre, de repente, com o familiar, né? Aí vem aquela velha história. Daí quando chega na porta da escola, ai meu Deus, cheguei no céu.
Exatamente. Tem o lado bom, claro, mas tem aquela... Porque a gente quer também que tudo dê certo, tanto na escola quanto também em casa, para que depois deslanche e dê certo na vida também. Exatamente. É isso aí. Puxa vida, olha. Muito bem. A professora Alessandra Triques, formada em Pedagogia pela UNESCO no ano de 1998, pós-graduada em Metodologia e Prática Interdisciplinar em Ensino pela FUCAP no ano de 2006. Repetindo os colégios, professora? Centro Educacional Integral Professora Maria das Dores Cordeiro Angeloni, Certo. Vila Manente, Vila Manente. E a Escola de Educação Básica Municipal Professora Laurita Manfredini Bristotti. Daí como é que é? Um horário aqui, outro horário lá? Isso, no período matutino na Escola da Vila Manente e à tarde na Escola da Laurita Bristotti. De segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira. Estamos firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. Tem que ser. É verdade. E eu quero que a professora continue firme e forte, sendo essa pessoa bacana e fazendo de tudo que eu sei que a professora faz pelos seus alunos, né? E que as coisas melhorem em todos os sentidos para todos nós, para essa criançada bonita e maravilhosa. Essa semana é uma semana especial, porque a gente está dando uma atenção especial. Acho que a gente tem que dar até mais atenção ainda aqui durante a nossa programação, não só nessa época, né? Que está aí o Dia da Criança, mas vamos pensar seriamente nisso. E gostaria de dizer o seguinte: os microfones da emissora estão e estarão sempre à disposição. Sempre que tiver alguma novidade ou tiver algum assunto interessante que queira repassar para os pais. Certo? Que às vezes, coitados, muitos estão meio desligados, estão com problema aqui, um problema lá, e vão trabalhar e quase para parar um pouquinho, pensar e dar uma atençãozinha para essa galera. Exatamente. Wander, eu posso deixar um abraço? Claro que pode. Então, quero deixar um abraço para minhas colegas de escola. Eu acho que elas devem estar me escutando, lá da escola da Laurita Bristotti e a escola da Vila Manente. E essa semana eu quero dizer que a gente está tendo uma programação especial para as crianças nas duas escolas. Começaram hoje. Hoje nós tivemos pela manhã pintura, tivemos dança, brincadeiras na Escola da Vila. Agora à tarde também nós teremos na Laurita, teremos cineminha. Opa. Amanhã à tarde a gente vai ter um teatro oferecido pela Secretaria de Educação no Centro de Eventos. E quinta-feira tem mais brincadeira e dia de fantasia e para essa molecada aí brincar. Será uma semana muito gostosa. Vai ser, eles adoram, né? Tá certo. Leve um abraço para todos, muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço.